É possível que você tenha vindo de uma religiosidade evangélica ou católica, como foi o meu caso. E você tenha aprendido e defendido até agora que Lúcifer é um anjo rebelde, que ele caiu por causa da inveja, do orgulho. E não tem nada mais errôneo do que isso. Sim, as igrejas fazem um bom dinheiro arregimentando contra este anjo caído milhares e milhares de pessoas. Mas não, Lúcifer não é um anjo caído. E se você acreditou que, como os satanistas da igreja de Zandolavei, eles acreditam que Lúcifer é um arquétipo. E como arquétipo ele não é uma pessoa. E aí eles veneram esse arquétipo para trazer a liberdade de pensamento, para não se ater a dogmas, quer sejam eles católicos ou evangélicos. E essas pessoas que veem Lúcifer como um arquétipo, elas também estão redondamente enganadas. E não você termina chegando à conclusão que ele é algo que extrapola a Bíblia. Só que você vai ter conceitos de Lúcifer em todas as obras das grandes religiões. Você vai ter Lúcifer na Bíblia, em todas as versões, e você vai ter Lúcifer no Alcorão, e você vai ouvir falar dele até nos antigos Vedas. Porém, Lúcifer não aparece na Bíblia, não aparece no Corão, não aparece nos Vedas, porque Lúcifer é uma palavra inventada por um homem, por um santo da igreja chamado São Jerônimo. Na hipóstase de Lúcifer, volume 2, que eu coloquei no grupo, mas mandei especialmente para 3 pessoas, sendo 2 agora pactuados, no caso, o Justiceiro pactuado com a Lilith na segunda, e para outra pessoa que foi a Prema Sayananda. E por razões que eu não sei, eu também enviei para uma menina aí, a Milena, totalmente espírita. Para a Milena, eu fiz o odô dela e deixei bem claro o caminho dela, que é ser mãe, ou seja, aprender a maternidade, porque a oportunidade teria, de não ser uma mãe histriônica, de não ser uma mãe narcisista. Mas aí as dores da Milena, que tem sempre está com dores, sempre está doente, e essas dores podem, segundo o seu odô, a levá-la a ter, sabe, aquela coisa que a pessoa sente dor, do fio de cabelo até o chinelo nos pés, né? Fibromialgia, um negócio assim. Porque um dos caminhos dela, e talvez o principal, é ser mãe de uma grande nação, é de ter um posicionamento religioso, é de ter uma patente religiosa. Como eu disse, é tão difícil chegar a Lúcifer, saber da verdade de que ele é, e aqui nós já dissemos, já no início do vídeo, que ele é simplesmente uma frase inventada por um santo em determinada tradução da Bíblia. Isso aí é tão difícil de passar
porque as pessoas elas já estão com uma glândula pineal calcificada e já passaram por cursinhos esotéricos e por besteróis tão profundos que a gente não sabe como dizer isso de uma maneira, sabe, que vá direta. É muito complicado. Toda vez que o mestre espiritual de verdade, e eu sou, vai passar um conceito desse para um iniciante, para um leigo, para um cliente, ele vai sofrer deveras, porque o cliente ele tem os conhecimentos dele. E assim, às vezes ele investiu muito naquilo. Ele investiu tanto naquilo, ele, tanto dinheiro quanto tempo, que a pessoa ela está amarrada por dentro dela. E traz conceitos tão complicados como foi o que nós conversamos da espiritualidade, de que espiritualidade não é espírito, de que você não é um espírito, mas é uma coisa tão plantada aí pelo espiritismo de Allan Kardec, que fica difícil. Eu conversei ontem à noite com a Milena, que é espírita, e ficou tão difícil passar para ela coisa que é de uma simplicidade absurda. Porque o que ela aprendeu? Ela aprendeu que eu sou um espírito encarnado e quando eu desencarno, eu simplesmente vou para o umbral, as zonas umbralinas que Chico Xavier iria escrever na sua obra, uma obra magnífica até, porque nós teremos ali as andanças do médico André Luiz com Chico Xavier, naqueles submundos que são os mundos conhecidos como mundos umbrais. E os resgates feitos por esses seres superiores que vão lá. Tem um livro até que fala a história de um espírito trevoso que é chamado Gregório, e o livro é deslumbrante, é bem escrito, é deslumbrante. E aí esses espíritos fazem todo aquele resgate e promovem a reencarnação daqueles que foram resgatados daquele mundo de sofrimentos terríveis. Então, para ela é muito simples. Morreu, foi uma pessoa boa e vai para o nosso lar. E eu falo para a Milena. Ela não sabe que desde a morte do Criador do nosso lar, que essas colônias espirituais estão em ruínas. Sabe? Elas desabaram, porque o Criador, a mente que criou, foi a mente de Chico Xavier. Essas colônias de cura que haviam por cima do Brasil e tal, rapaz, estão em ruínas. E já faz algum tempo, desabaram mesmo. Se olhando de longe, você percebe o deserto que é. Não existe mais aquelas cidades onde aconteceram violetas na janela, onde tantas coisas se viram ali nos contos de Chico Xavier, que uma vez que o criador daquilo lá, daquele universo morre, né, falece também a sua criação. E aí essa pessoa vai para um umbral, reencarna e passa várias vidas aqui. Ela vem para aprender e aí ela passa várias vidas. E segundo Valdo Vieira e Chico Xavier, em um livro Evolução entre Dois Mundos, o ser humano ele vem da ameba, né? É da ameba até o anjo, ele vem daquela ameba, daquela bactéria, e aí essa bactéria, o humano vai passando, o ser vai passando, e por fim ao macaco, e do macaco vai se desenrolando
no Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens. E esse Homo sapiens, após que falece devido ao bem que fez por toda a humanidade, ele tem a qualidade de evoluir mais e essa evolução pode levá-lo até o anjo. Isso é obra de Chico Xavier, é obra de Allan Kardec. Pietro Baldi escreveu a grande síntese, sendo ele também espírita, e é um livro que não é muito aceito. Pietro Baldi é um dos grandes filósofos do espiritismo, deixando bem claro que quando eu falo de espiritismo, eu estou dizendo a nomenclatura que o pessoal, Kardec, né, diz para isso. Espiritismo, eu estou vendo pelo mundo deles, então, o espiritismo. Pietro Baldi crê piamente na evolução. O indivíduo não é obrigado a evoluir sempre e simplesmente evolui também. Ele tem essa vida humana e ele simplesmente não ascende e ele desce, ele decai. E a gente vai ver que esse lance de que o espírito somente não sobe e ele decai, observando os antigos Vedas, que é justamente a paligenesia. Você vai abrir os Vedas, Bhagavad Gita, de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada Maharaj, e você vai observar quando ele diz que a vida humana é muito rara. Que você passa por milhares e milhares do protozoário até o macaco, o vegetal, e para ter essa vida humana. Mas deixa bem claro que, de acordo com os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas vibrações, no desencarne, você simplesmente perde tudo aquilo que você conseguiu e você regride. Essa regressão do homem também é debatida por Platão no seu Banquete. Platão, e também na obra A República, comenta com propriedade que os indivíduos que são extremamente agressivos, eles tenderão a passar para uma vibração de tigre ou de leão. Eles nascerão tigre ou leão na savana. Ao indivíduo copulativo, lhe é dado um corpo de acordo com a sua vibração, que é exatamente essa questão da pessoa nascer como coelho. Ou seja, a vibração na hora da morte é que conta tudo, é que importa. Isso está nas grandes obras filosóficas de Platão. Nos Vedas, nós teremos uma profundidade maior. Teremos um local em que Yama, o deus da morte, uma divindade extraordinária, que nós chamamos também de Yamaraja, ou Yamaraja, que Raja quer dizer rei, ele habita, ele controla esse mundo dos mortos. Então, Srila Prabhupada nos dá um exemplo de um indivíduo que chega a esse mundo e ele cai exatamente numa região em que só vivem porcos. E por quê? Porque a vibração dele foi em vida gostar de coisas dessa natureza, sabe? Comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, topar tudo que é sexual, sabe? Tudo que um ser humano normal pudesse enojar-se, ele não teria nojo de nada. É a favor da chuva de prata, da chuva marrom, de toda essa bagaceira que a gente vai encontrar na sexualidade doentia, além dos pratos, né? Além do seu comportamento em sociedade. Pois bem, esse indivíduo, eles desencarnam e vão mais que imediatamente para esse lugar
em que vive a divindade chamada Dhyamaraja. Dhyamaraja, ele pôs os fundamentos do templo. Então, a região que o indivíduo vai cair é um esgoto imenso, uma região que, olhando de uma ponta a outra, só tem esgotos e porcos. Então, o indivíduo olha e só tem barrões assim, e ele tá ali e de repente ele tem fome. Ele não quer se envolver com os porcos, ele não acha que caiu tanto a ponto de ser um suíno. Só que dá fome. E o que é jogado para ele, que cai dos esgotos naquele mundo, é a comida apropriada para aquela espécie de ser. De tubos gigantescos cai aquela comida em determinado momento. E agora, para não morrer, o indivíduo passa a se alimentar dessa comida indigesta. Primeiro tendo problemas, né, com constipação, etc. Depois o indivíduo acha que vai morrer, mas morto ele já está. Então ele tem as diarreias, etc. e tal, que são apropriados para uma pessoa que está demasiado ligada a esse mundo físico. Mas não morre, fica seco e não morre, porque já está na condição de morto. E aí ele começa aos poucos a se alimentar daquela porcaria e de dejetos humanos e de todo o lixo e de tudo lá. E agora ele começa a sentir prazer em comer aquilo. Ele já espera que aqueles esgotos, que aqueles canos derramem aquela comida em determinado momento. Comida essa que ele tem que brigar com os porcos para conseguir comer. E de repente, porque com o ventre cheio, está bem alimentado, a vontade é de ter relações, mas ali só tem porcas. E lá vai ele brigar com o chefe do bando, com tudo aquilo ali, para ele ter sexo com aquela porca. É dito nos Vedas que, com o passar do tempo, o perispírito dele vai se moldando e depois, com determinado momento, você olha e não vê mais nenhum humano ali, porque, por simbiose, ele foi transformando-se naquilo que ele vive. Você sabe exatamente disso porque o poeta Camões já dizia: por motivo de muito amar, transforma-se o amador na coisa amada. Isso é muito importante, porque se você está numa condição financeira terrível, observe muito bem. Se sua vida e a vida da Milena é cheia de dor nas costas, dor na pá, raramente ela está sadia. Se a sua vida é uma vida de doença, se acontece com você a palmolência, brocha e tudo mais, é dar razão, sabe? Isso acontece pelo que você contempla. Você se torna naquilo que você dá atenção. E você dá atenção com os 5 sentidos que você tem. Sabe, os ouvidos, os olhos, o nariz, a boca. Você consome determinada porcaria. Por motivo de muito imaginar, transforma-se o amador na coisa amada. O pobre que só olha para sua pobreza, que eu gostaria de trabalhar num lugar mais interessante, que a cozinha e que tal. Se ele olha tanto para aquilo, sabe, sendo essa a realidade dele, simplesmente ele nunca mais vai sair daquilo. Porque transforma-se o amador na coisa amada por motivo de muito a imaginar, ou seja, sabe, você reclama daquilo lá e você vê aquela realidade lá e você reclama isso tantas vezes, e isso nunca muda e você não sai dali. Porque você tem olhos para ver o que também não é real. Você pode, como Chico Xavier, criar o seu mundo.
Dentro de sua mente, você é rei. Independente das condições que você viva lá fora, é você que escolhe seus pensamentos. E você escolhe ser, em dado momento, em 10 minutos, 15, meia hora do seu tempo, você escolhe ser milionário. Você escolhe presentear as pessoas amadas. Você escolhe fazer cheques e mais cheques para aquelas pessoas. Você escolhe se ver presenteando pessoas que você ama. E você se sente grato por aquele mundo que você está vivendo. Observe que, por motivos de você imaginar esse outro mundo que você tanto quer ter, esse mundo que você vive, ele vai entrar em dissolução, como as colônias espirituais de Chico Xavier. Duas passagens na Bíblia promovem tudo isso que achamos que sabemos de Lúcifer. A primeira e a principal está no capítulo 14 de Isaías. Eu estou usando a Bíblia Sagrada da tradução da CNBB. Não importa se você nunca leu a Bíblia, não importa se você é pagão ou satanista, não importa, mas se você crê em Lúcifer, mesmo você sem entender nada da Bíblia, o fundamento dessa crença em Lúcifer é bíblica. Isso não tem para onde você correr, é bíblica. E a passagem diz assim, verso 14, verso 12, capítulo 14, verso 12. Como caíste dos céus, ó estrela d'alva, clarão da madrugada. Estás derrubado por terra, tu que derribavas as nações. Bem que havias planejado, hei de subir até o céu e meu trono colocar bem acima das estrelas divinas. Hei de sentar-me no alto da montanha pelas bandas do norte, onde os deuses se reúnem, tornando-me igual ao Altíssimo. Subirei sim acima das nuvens e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Então aqui é que os pastores vão pregar que Lúcifer caiu por orgulho, porque queria se tornar semelhante ao Altíssimo. Porém, você vai ler o capítulo 14 todo e você vai ver que o que está aqui escrito é designado, é uma carta, uma mensagem escrita para o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, que hoje a gente nem imagina o que seja, tinha um nome, era Nabucodonosor. E tudo isso aqui que fala é sobre Nabucodonosor. Porém, essa passagem, tu estrelas da manhã, clarão da madrugada, é que vai provocar toda a bagunça que a gente vê hoje. Porque na versão dos 70, sim, houve uma Bíblia que foram 70 sábios escolhidos, e esses sábios foram fazer a tradução da Bíblia. Entenda que a Bíblia era em hebraico aramaico. E deveria ser colocado para as línguas cultas, que é o grego romano. E aí o rei escolheu, o determinado imperador escolheu os 70 cultos que sabiam hebraico e aramaico, e eles pegaram o nome que estava aqui, que é justamente estrela da manhã, clarão da madrugada, que se refere ao planeta Vênus, e no seu original tinha Hilel Ben Shahar, onde diz assim,
Tu estrela da manhã, clarão da madrugada, ou filho da alva. Filho da alva é bem de Xaxá, né? Estrela d'alva, Hilel. Não, esse Hilel se configurava no planeta Vênus. Tá? Então, Hilel é associado ao planeta Vênus, bem filho, e Xaxá, luz. Hilel, bem Xaxá. Estrela, né? Estrela radiosa, filha da alva, da estrela d'alva, ok? Que é justamente o planeta Vênus. E aí, quando foi necessário passar essa versão grega, entenda isso, para o latim, você deve ter tido avó, bisavó, você não nasceu de um ovo, então sua bisavó já deve ter ouvido missas em latim que eu cheguei a ouvir. Então a Bíblia que era usada era a Vulgata de São Jerônimo. Então eles pegaram o nome, os 70 pegaram o nome Hilel Ben Shachar, o fulgurante estrela, filha da alva, e tornaram em fósforos. Você sabe o que é fósforos? O nome é fósforo. Fósforo é um negocinho, uma coisinha que tem a cabeça assim, ok? Que a gente risca numa caixinha e coloca e rola fogo assim. Fósforo foi tratado para isso, foi colocado assim, fósforo, porque era uma luz. E São Jerônimo achou deselegante quando traduziu para o grego, traduziu para o latim, traduziu com o nome de Lúcifer, aquele que porta a luz. Porque se você olhar direitinho, o fósforo, uma vez que acende, a qualidade dele é justamente levar a luz. Então foi essa a tradução que São Jerônimo fez. Mas o nome Lúcifer você não encontra uma Bíblia dessa. E nem, não há nenhuma versão bíblica que você encontre o nome de Lúcifer. Aqui eu tenho ao lado, eu estou vendo aqui 12 versões bíblicas com essa, e não vai existir o nome de Lúcifer. O outro texto está no capítulo 28 de Ezequiel e diz assim: a palavra do Senhor veio a mim nesses termos: filhos do homem, dizes ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porque teu coração se tornou orgulhoso. Tu disseste, sou um Deus, ocupa um trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um mortal e não Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. És mais sábio de que Daniel. Então aqui vai falando que esse tema se refere ao rei de Tiro. O grande problema é que a mente comum, a mente nossa, a mente moderna não imagina uma coisa, né, com essa história de como assim? Como assim tem uma cidade com o nome de Tiro? Mas como assim? Pois é, havia essa cidade com o nome de Tiro. A palavra do Senhor me foi dirigida nesse termo: filho do homem, entoa um canto fúnebre sobre o rei de Tiro. Tu lhe dirás assim, o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus: tu era um modelo perfeito, cheio de sabedoria e perfeita beleza. No Éden, no jardim de Deus, te achavas. De todo tipo de pedras preciosas era o teu manto: cornalina, topázio, berilo, crisólito, ônix, jaspe, safira, granada, esmeralda. Teus engastes foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que foste criado, como querubim protetor eu te havia colocado. Estavas na montanha santa de Deus, faiscando entre pedras de fogo.
Eras perfeito em tua conduta, desde o dia em que foste criado, até descobrir em ti a maldade. Aqui não há o nome, nem o nome, assim, Hilel Bechará, ou fulgurante estrela da manhã, e deixa bem claro que esse texto está relacionado a uma profecia contra um rei local e daquela época, da mesma forma como o capítulo 14 de Isaías. Ou seja, a questão do diabo Satanás, é uma outra história que a gente vai conversar depois, porém, o nome Lúcifer é uma invenção de um santo da Igreja Católica, a saber, São Jerônimo. Porque, então, não viaje nessa história de que é um, santo, é um anjo das trevas, o príncipe das trevas. Não existe. Lúcifer quer dizer portador da luz e se refere simplesmente a uma tradução para uma tradução grega, né, para a língua latina, que antes era fósforo, e não ficava elegante. São Jerônimo resolveu colocar como Lúcifer. E Lúcifer quer dizer somente portador da luz. Refere-se à palavra fósforo, refere-se a Hilel Ben-Shahar. Hilel Ben-Shahar quer dizer o fulgurante estrela da manhã, filho da alva, ou seja, filho de Vênus. Não se refere a um anjo, não se refere a um demônio, não se refere a qualquer coisa que você tenha imaginado aí. Eita!